Hoje eu estou recebendo no Pode Falar o Admilson Ribeiro de Moraes. Você não vai saber quem é, mas e se eu falar que eu estou recebendo o famoso, popular Barroso? Aí todo mundo vai saber. Seja muito bem-vindo, Barroso. Prazer. Bom dia. Receber você aqui. Cara, eu que agradeço imensamente o seu espaço, sua gentileza de receber esse cara aqui para nós falar de esporte aí. É isso aí. Mas antes vamos começar falando da história do Barroso, porque o Barroso tem história na cidade. O Barroso tem 50 anos. 50 anos, fiz agora em março, graças a Deus, né? Junto com o aniversário da cidade? Junto com o aniversário da cidade. O aniversário da cidade é 24, a gente, né? Que dia é seu aniversário? Dia 10/3 de 1975, foi o dia que Deus colocou eu na Terra. Mas você veio muito novo para Cabreúva, não é? Vim com 6 meses, Henrique. 6 meses, então praticamente nasceu aqui. Eu nasci praticamente, aí eu fui em 90, aí eu fui embora um pouquinho para Pilar do Sul, onde é a terra da minha família, e voltei em 96 e estou até hoje aqui. Fiquei 6 anos fora de Cabreúva, né? E aí com 6 anos, a tua infância foi aonde? A minha infância foi tudo aqui em Cabreúva mesmo. Aqui, né? no Jacaré? No Jacaré, no Pinhal, no antigo ali 81, que a turma chamava dos Morangos. Meu falecido avô. Você chegou a plantar morango também? Sim, mexi muito com morango, agrião na época. Até hoje eu acho que tenho Tiro e Tinori, são os dois japoneses, não sei se eles são vivos ainda. Né? Até peço perdão, não lembro, mas deve ser sim. E ali começou toda a história do Barroso, né? E estudo? Você começou a estudar em que escola, Barroso? Eu comecei a estudar aqui mesmo no Capitão. Você estudou no Capitão? Aí depois eu fiz um período lá em Pilar do Sul e voltei a terminar aqui no Capitão também. Perfeito. Agora, vamos começar a falar daquilo que brilha os seus olhos, que te emociona, que te faz vibrar, que é o futebol, né? Como é que começou essa paixão pelo futebol, Barroso? Então, eu acho que a maioria, todos sabem, eu sou São Paulino, né? Eu também, hein? Você sabia que eu sou São Paulino? Não sabia. Eu sou São Paulino. Que legal. Então eu comecei a minha paixão pelo esporte em 87. Foi onde eu me engajei no esporte, mas desde criança, desde pequenininho, sempre gostei do futebol em si, e não só do futebol. Eu curto muito vôlei, tênis, eu gosto bastante. Do esporte, do esporte em geral. Atletismo, inclusive aqui em Cabreúva, eu tenho vários amigos no atletismo, né? E ali começou, aí quando eu vim em 96, o primeiro clube que eu falei assim, eu quero ter alguma coisa, foi a Framboyant. Eu trabalhei 14 anos na Framboyant, foi aonde eu peguei o time, que lá tem um time chamado Framboyant. Então, você começou a liderar no esporte através do time Flamboyant. Exato. E aí teve um desentendimento entre os antigos donos sobre o esporte de lá, que eles iam parar, e eu já tinha a minha galera, fiz uma reunião no dia 21 de agosto de 99, no fundo da casa do meu tio Caroço, que muitos conhecem. Mandar um abraço pro Caroço, Opa. Meu amigo Caroço. Eu brinco com ele, uma vez ele estava fazendo lá um trabalho com a gente, aí a gente brinca, Caroçan, ele contou uma história, eu vou convidar ele para vir aqui para contar a história do Caroçan, acho que era um japonês, é uma coisa, eu não lembro bem, mas ele vai lembrar. Mas aí foi na casa do Caroço que nasceu o River Plate. Foi lá, com a base já da Flamboyant. E, inclusive, eu quero mandar um abraço pro Caroço, que ele também tem um programa de esporte. Verdade. Mais pra frente eu vou falar Pode Esporte, né? Pode Esporte, Cabreúva. E ali surgiu o Esporte Clube River Plate, no dia 21 de agosto de 99. Agora, dia 21 de agosto de 2025, a gente completa 26 anos de existência. E através do Esporte Clube River Plate, eu fui pegando amizade no futebol. E aí veio a ação social no esporte, né? Unir o esporte a ações sociais. Exatamente. Foi onde eu fiz no extinto hoje Campo do Pinhal, que na época a gente até chamava o Campeonato do Boi, porque a intenção era dar um boi vivo pro campeão. Mas pra sair com o boi. Mas nunca aconteceu porque ninguém queria, porque dá um trabalho para você, né? Pra cuidar, pra levar. Aí a gente era morto. Não, a gente dava premiação em dinheiro. Pegava um valor
pegava o valor de cada clube, né, de cada time, arrecadava aquele valor e dava para o campeão e vice, medalhas e tudo no troféu, e mais um valor em dinheiro. E isso persistiu por quanto tempo? 4 anos eu fiz lá. Uhum. Aí foi, inclusive, foi 5 anos. Inclusive, um ano a final foi no Caí e o outro a final foi em Cabriúva. E o time mais vencedor do Campeonato do Boi, o Instituto Campeonato do Boi... Chamava isso, Campeonato do Boi? Campeonato do Boi. Foi o Santa Cruz. Se não me falha a memória, de 5, acho que o Santa Cruz ganhou 3. Santa Cruz do Caí. Do Nego, do Renato. Sim. Família tradicional de Cabriúva, meus amigos. Um grande abraço pro Renato. E ali, depois do Campeonato do Boi, fiz acho que 5, 6 campeonatos de areia ali do Colina. Inclusive, perto da escola. Inclusive, até quero mandar um abraço pro Paulo Bonifácio, que é meu amigo. Na época, Paulão do esporte. Na época que ele era da equipe do falecido Cláudio Giannini, ele me ajudava muito nessa parte de troféu, medalha, sabe? Uhum. Então, o reconhecimento, Henrique, ele vem através do sangue. E quando a pessoa ajuda, a gente tem que falar que realmente... Gratidão, né? Gratidão, Henrique, né? Então, Paulo, um grande abraço no seu coração. Você sabe que eu sempre tive respeito por você, tá? E, cara, obrigado mesmo aí. E aí, depois, através dos campeonatos da areia, comecei também a fazer alguns torneios de futsal, no antigo Tartarugão, agora na arena já foi mais difícil, porque a população de Cabriúva, no meu entender, ela está crescendo, e hoje aqui temos poucos espaços na área de futsal. Inclusive, né, quando se sai campeonato de futsal, a gente tem até dificuldades de pegar a quadra para treinar os clubes, né, de futsal. Mas isso vem o caso de pensamento, repensamento, né? De avançar com outros espaços. Exatamente, né? Henrique. E aí, através disso também, fiz quatro campeonatos do Rapadão, o famoso Rapadão do Novo Bonfim, que hoje está muito bem organizado. E que tem um projeto social lá muito legal, né? Tem, que chama-se Revela Talentos. Revela Talentos do meu amigo. Sábados, né? Aos sábados, que é do meu amigo Garrancho, do Garrancho, do Zé Regis e acho que o Leandrinho também está dando uma força lá. E o Valdemir do esporte. Então são pessoas do bem, pessoas que eu respeito demais. E o campeonato do Rapadão, ele está muito bem organizado pela Copa Favela L15, que é do Leandrinho Lima. Perfeito. O Leandro, ele tomou a frente lá, depois que eu parei. Acho que é o segundo que ele faz, e muito bem organizado, com um público, sabe, fora de série, todos os domingos, lota. Então é gratificante, famílias, crianças, idosos, vem até gente de fora para poder estar prestigiando. Inclusive, acho que dia 18, dia 18 é a final lá. Que legal. E deixo o convite, se a agenda do senhor não tiver cheia, para a gente ir lá. Presenciar lá, para dar uma passada, ou o senhor puder mandar alguém lá. Sem dúvida. Eu tenho certeza que o Leandro e a população do Novo Bonfim vai ficar feliz. Barroso, agora falando no esporte, tende-se a ter uma competição muito quando se está em campo, né? Mas depois que sai, muda tudo, né? Essa coisa da competição, quando está disputando, né? Você se recorda de uma disputa que foi difícil, que o River Plate participou, e com qual time foi? Sim, me recordo perfeitamente. Em 2018 eu deixo o exemplo. Inclusive, mandar um grande abraço pro Flavinho Ginga. Ah, o Flavinho. Aliás, nós fizemos, já foi pro ar a participação dele no Pode Falar e falamos de você. Legal, muito obrigado, eu agradeço. E o Flavinho Ginga, que é um grande amigo meu, o Dinho também, o que chama Fubequinha, que faz matéria esportiva. Que tá lá perto no Santo Antônio. Isso, na rotatória, exatamente. E a gente pegou o time deles na final, que inclusive foi organizado por mim e pelo Flavinho Ginga, que chamava-se Copa Ginga. Copa Ginga. E qual era o time deles? A Vila Tenente. Vila Tenente. Hoje o Flavinho hoje não está mais na Vila, mas o Dinho ainda tem a raiz da Vila Tenente, né? O Dinho nasceu ali, né? Então, o Dinho, ele para mim, é o presidente do Vila Tenente, né? E foi uma disputa difícil? Foi difícil, foi 0-0 tempo normal, e a gente ganhou nos pênaltis. E, inclusive, o último pênalti batido foi pelo meu goleiro, em 2018. Quem era o goleiro? É o Rafa,
Mandar um abraço pro Rafa, o filho do Lula. Lula, Sei, goleiro, ex-goleiro de sei. Cabriúva. Que tem o Du, né? Que é um grande goleiro aqui em Cabriúva também. E ali a gente se consagrou campeão. Aí a gente, vocês saíram campeão. Campeão e eles vice, a Vila vice. E foi 0-0, jogo duro ali. E também em 2011 eu me recordo bem que foi o jogo da nossa história do River Plate. Aqui no campo do Jacaré, onde a gente chegou na final da Série B, Campeonato Amador, Sim. invicto, sem perder para ninguém. Mas o destino, às vezes, ele traça coisas para você ser campeão na vida, ou no esporte, ou na sua... Qualquer dia a dia, você tem que lutar muito. E a gente, o primeiro tempo, saiu perdendo de 1-0, 2-0 o adversário. 2-0 no primeiro tempo. No comecinho do segundo, a gente levou o segundo gol. E ali eu me recordo bem, a torcida já gritando, aquelas brincadeiras que fazem comigo, que eu levo na esportiva, né? Chupa Barroso, né? Eu tô aí, né? Faz parte. Faz parte do futebol, né? E ali, eu me lembro bem, faltava 5 minutos para terminar o jogo e a gente tinha feito a melhor campanha de todo o campeonato. Não é possível, você vai falar que faltando 5 minutos vocês viraram. Exatamente, Henrique. E eu me lembro muito bem, até hoje tenho essa memória, que faltavam 5 minutos e a gente diminuiu 2-1. Ele estava 2-0, a gente fez 1 e o juiz deu mais 4 minutos de acréscimo. 4 minutos. Mas esse juiz, então, ele nos ajudou. E aí, acho que hoje ele nem joga mais futebol, o Manuel, hoje ele trabalha na Framboyant, mandar um abraço para ele. A bola veio de escanteio, ele pegou de 100 pulos, empatamos o jogo. Foi para os pênaltis. Foi aonde a gente tem o meu amigo Zete, um grande goleiro, e o último pênalti batido pelo Dinho, que hoje ele é proprietário do Fubequim. A gente se consagrou-se campeão amador da Série B em Cabriúva. Isso aí pra mim... Já estava sentindo perdido esse jogo? Pra mim, pra todo mundo, até a comissão técnica, é que assim, a gente tem que acreditar até o último minuto, né? A gente que é dono do clube, que é presidente, mas ali pra mim Barroso, eu vi que a coisa ia... Mas também, eu pensei assim, falei, só de você chegar numa final com um clube sem dinheiro, só na luta... Já é uma vitória. Já é uma vitória, né, Henrique? Então foi a história do River, como o senhor perguntou, se eu tive esses dois. Muito bem. Agora, nós falamos um pouco sobre esporte, mas você tem um trabalho muito importante na cidade, que, ao meu ver, é um trabalho que envolve conscientização, responsabilidade e um trabalho que não é fácil, que é um trabalho de coleta seletiva, né? Você há anos já faz esse trabalho. Conta um pouco pra gente. Eu comecei a coleta seletiva minha na empresa Astra, onde eu trabalhei há 10 anos, em Jundiaí, e lá a minha encarregada, ela me incentivou a trabalhar junto com o grupo lá, como líder da reciclagem. Então eu tinha uma carta branca com a minha encarregada, onde eu poderia estar mexendo com a reciclagem. Então fui desligado da empresa em 2018, e resolvi continuar com o meu trabalho que eu fazia lá. Recicla Brasil, Brasil, né? Recicla Brasil, exatamente, Henrique. E até hoje, cara, isso está no sangue. O dia que eu não cato reciclagem, eu fico meio triste. Por um motivo óbvio. A natureza, ela entristece mais do que eu, né, cara? Para quem conhece o nosso sólido, o nosso líquido, nosso aterro sanitário, eu fico triste, cara, quando eu passo nessas ruas da cidade. Às vezes eu tô até de passeio, às vezes eu tô indo pra minha cidade, às vezes eu tô indo num casamento e eu vejo aquele monte de reciclagem e não posso fazer nada, né? Então, deixo aqui aberto um incentivo a quem puder catar reciclagem, que catem reciclagem. Separar também, né? Separar. Uma conscientização importante é você que está nos acompanhando, separe o teu lixo, separe lá o que é orgânico e o que é reciclável. Exatamente, não? Henrique. E ali surgiu a ideia, eu comecei de a pé, depois uma bicicleta, aí depois eu parei um tempo que eu entrei na JKTB, voltei, comprei um carro e hoje eu estou com uma moto, eu puxo reciclagem com a moto. É a moto com a carretinha. Com a carretinha. Muitas das pessoas perguntam, mas por que a moto? A moto por peças mais em contas e a gasolina também. Então, se você colocar no papel e outra, hoje a reciclagem que a gente puxa, principalmente eu, não é aquela coisa de pesados, quando tem uma coisa mais pesada, eu dou 2, 3 viagens. E esse trabalho de reciclagem, você precisa trabalhar muito para render, né?
Então, se você já sai o combustível sendo o seu maior concorrente, né? Então, Exatamente. a moto te ajuda a dar um equilíbrio na conta final, né? E eu falo para todo mundo que eu tenho 3 paixões na vida. Deus, minha família, aliás, 4. Eu tenho Deus, minha família, né? A reciclagem e meus 2 times, que é o River Plate e o São Paulo. É isso aí. O resto são tudo amigos, amigas, famílias, né? E assim vai. É isso mesmo. Agora, Barroso, eu quero falar um pouco, voltar sobre o esporte, e você que respira esporte, eu queria que você falasse alguns nomes que não precisam ser, evidentemente, do River Plate, mas que representam muito os talentos no esporte de Cabreúva, em todas as áreas aí do esporte. Que nomes que vêm à sua cabeça? Ah, cara, assim, vem vários, né? Mas o Leandrinho Lima, ele tá fazendo um papel muito bom em Cabreúva, cara. Ele joga ainda, o Leandrinho? Olha, essas informações assim, é porque assim, eu acho que ele tem um probleminha no joelho que ele operou, eu não sei se ainda ele joga. Legal, mandar um abraço pro Leandrinho, mas eu me refiro a jogadores. Atletas que ainda estão assim. Atletas, eu tenho meu compadre, acho que o senhor já ouviu falar no Marquinho, do Caí. Sim, Marquinho. Marquinho, meu compadre, um excelente. A maioria, não digo todos, mas a maioria dos campeonatos, ele é artilheiro. Artilheiro. Artilheiro quando não é na quadra, é no society, quando é no society é no amador, quando não é amador aqui de Cabreúva, é nos amadores da região. Marquinho, ele é diferenciado, né? Não por ser meu compadre. E um goleiro diferenciado hoje, que tá pegando todas em Cabreúva? Olha, Henrique, temos 5. Cinco. Se a gente colocasse lá um top... Top 5. Eu vou falar 3 e eu não posso deixar de falar pra mim, assim, eu tenho vários, né? Mas o Bruninho, que ele é filho do falecido Zé Carlos, ele ainda é diferenciado. Ele teve um probleminha de um joelho dele, que teve que parar, mas está voltando. Ele é um menino, ele é pequeno, sabe, assim, de estatura, mas tem um coração gigante. Um grande abraço ao Bruninho. E manda bem. O pessoal procura muito ele, né? Dá uma forcinha financeira para ele. Ele é merecedor. E o Bruninho tá em que time? Hoje ele tá no Esperança, aqui em Cabreúva, né? Mas ele tá na Vila Marlene, em Jundiaí, ele joga em Dayatuba, ele joga em Bragança, então onde chama. Tá arrebentando em toda a região. E ele é novo ainda, né? Quantos anos ele tem, será? Olha, eu acho que, se não me falha a memória, se eu estiver enganado, ele deve ter uns 27 anos, o Bruninho. E aí temos o outro goleiro também, que sempre vem se destacando, o David, do Novo Bonfim. David. Um monstro de goleiro, onde ele passa humildade. Um abraço pro David. Um abraço, David. E também temos um outro goleiro que às vezes ele não é, como se fala assim, ele não parece muito pro público, mas pro time. É o Josimar, o Jô Feitosa. Sei. Hoje o Jô já tá um pouquinho, a idade já tá, né? Chegando, tá ficando velhinho, hein, Jô? Mas tá atuando aí, né? É um monstro de pessoa, né? E como jogador também. Então destaca esses 3. E tem os meus do River Plate. Conta pra gente aí. Que é o Douglas, o Negão, foi vice-campeão no Colina, um time novo montado agora. O Negão, ele, além dele pegar muito, tem humildade. O Will, que é um outro goleiro do River, que também tá aí com a gente. Um abraço pros dois. Um abraço a todos vocês do River Plate, aliás, de todos os times. Hoje Cabreúva conta mais ou menos com quantos times, ô Barroso? Eu acho, assim, vamos falar, Série A é 12, 11, né? Sempre dá 10, 11, Série A. A Série B, ela é muito assim, sobe e desce. Hoje eu posso dizer que a gente consegue, se realmente o pessoal chegar e falar, não, eu quero disputar 20 times, a gente consegue. Tem bastante. Tem. Total de 30, 32 times em Cabreúva. Mas assim, sempre às vezes um não pode disputar, o outro vem como novo, né? Ou às vezes, eu vou dar um exemplo de São João. Um abraço ao Pica-Pau, que é o presidente do São João. O São João, ele passou pelo Faber, da Tata, passou pelo Maradona, do Montreal, passou por várias pessoas. E lá inclusive eles fazem a sede lá no bar do Zete, no Cururu. Sim, no Cururu. Um abraço pro Zete, grande amigo meu. Isso aí, toda a família Soares. Família Soares. E então o São João ele deu um estacionado e tá voltando. Agora, Barroso, a gente falar o time mais antigo de Cabreúva é o Esperança. É o Esperança. Que vai completar 110 anos. Completou agora 109. Ano que vem, 110 anos. E depois do Esperança, é o Botafogo do Bonfim. Botafogo do Bonfim do Galileu. Um abraço pro Galileu. Um abraço pro Galileu, presidente. Tamo junto, presidente.
Depois qual é que vem em terceiro? Aí assim, no caso tem o São João, né, que já é um... O São João já vem antigo nessa... Só que assim, aí ele para, então eu não tenho a ideia quando que foi fundado o São João, né? Mas o São João seria o terceiro. Mais ou menos ali. Aí depois vem o No Bonfim e aí vem o River Plate. O River Plate está entre os 4 ou 5 mais antigos de Cabreúva, né? Legal. Que está na ativa, né? É lógico, se você for ver lá atrás, tem o Colorado, que já parou e tal. Mas hoje na ativa o River deve estar em 4º ou 5º. Muito bom. 26 anos de existência. E espero, com eu tendo saúde, que vá muito tempo. Nós ainda vamos comemorar os 100 anos do... Será que a gente... Acho que 100 não dá, né? Não dá. Barroso? A gente 100 não dá. Mas eu diria que os 50 a gente... Acho que dá, sim. Em nome do Senhor Jesus, dá, eu né? Eu acho que 50... Você tá com 50, eu tô com 40. Eu acho que até os 50 a gente vai viver, viu? E assim, cara, e assim nós vamos, né? Graças a Deus... Cabreúva é rica no esporte, cara, em parte de jogadores e como... De talentos, né? E eu não posso deixar também de passar, Henrique, como o senhor tinha perguntado, a respeito dos jogadores importantes em Cabreúva. Eu falei do Marquinho, mas tem um cara chamado Magal, zagueiro, Magal Pisca. Conheço o Magal. Sidney, a gente chama de Magal. O Magal estudou com meu irmão, o Du. Sim. E eu ia pra escola, a gente ia pra escola junto, no Novo Bonfim. Exato. Quando não existia nem o Novo Bonfim ainda. Olha só, hein? Magal. Um abraço, Magal. Genro do Dirceu Prado. Exato. Um grande amigo meu, Dirceu. Pro Magal. Exatamente, Henrique, é isso mesmo. E o Magal, agora ele machucou, né? Que faz parte da vida. É esposo da Ariane. Exatamente. Esposo da Ariane. E ele machucou. Mas pra mim, eu olhando assim, como zagueiro... Ele joga ainda? Tá com 42, ele deu uma machucada, não sei se ele vai continuar jogando, mas todos os times aqui de Cabreúva chamam ele pra jogar. Ele joga em time de pontas. É disputado, então? Ele é disputado. Ele foi campeão no Botafogo agora, o ano passado. Eu vi, capitão do Botafogo. É verdade, eu acompanhei. Exatamente, Henrique. Então ele é capitão do Botafogo, né? Muito bom. Capitão do Botafogo. Então temos, assim, se eu começar a citar nomes, tem o Bananinha, chama Thiago Santos, um menino que está surgindo agora, é muito bom de bola, hein? Mas ele é muito bom. Tem o Alicinho, que é um pequenininho filho do seu Bier ali, que é irmão do Alain, irmão do Totti, não sei se o senhor já ouviu falar, do Guina. Sim, sim. E ele é muito bom jogador. Mas isso que é bom, né, Barroso? Tem muito talento a cidade, Tem muito talento. E precisamos, sim, um pouquinho mais de incentivo também, viu, Henrique? Agora, até eles estão lá na Copa Pioneer em São Paulo. É uma Copa muito bem disputada lá, só tem feras, né? E que leva o nome da cidade, né? Exatamente. Agradecer ao Valdemir, né? Que é o presidente lá de Cabreúva, né? Nosso, o Valdemir, o Leandrinho Lima, uma equipe, o Endel, né? Perfeito. Então são uma equipe, diretoria. Nome, né? O que eu sempre falo. Exatamente. Seja numa corrida, uma disputa de corrida, atletismo, vôlei, skate, futebol, voleibol, qualquer tipo de competição fora, a prefeitura tem que apoiar, porque está levando o nome da cidade, né? Sim, então, sim. E a gente vive um momento agora em que se arrecada cerca de R$1 milhão por dia. Tem muito dinheiro. E o orçamento do esporte também é bom. Né? Então, dá para melhorar, dá para avançar muito na área do esporte. Mas, Barroso, olha, foi um prazer te receber aqui no Pode Falar. Você é uma pessoa que eu respeito muito, você respira, transpira esporte, é um batalhador e que a gente tem que homenagear sempre e reconhecer o teu talento e a tua capacidade e que vai ter sempre o meu respeito. Então, parabéns, que Deus abençoe grandemente, que você siga cada vez mais sendo essa pessoa ponta firme que você é. Amém. Eu posso deixar uma mensagem? Claro, fique à vontade. Eu quero primeiramente aqui agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por tudo que está fazendo na minha vida pessoal, né? Profissional. E deixar um abraço para meus... Eu chamo eles de meus meninos de ouro, que é o pessoal do River Plate, né? Diretoria, comissão técnica, jogadores e torcedores. E dizer para todos, confiar em mim, que o River, enquanto eu estiver lá, sempre para mim será o gigante do Jacaré. É isso aí. Não tiro essa frase, não preciso tirar. Agradecer o espaço cedido pelo senhor aí.
Fiquei muito à vontade aqui em falar do esporte, que é isso que nós precisamos, falar do meu clube, e espero ter mais convites. É isso aí. Pessoa. Viva o gigante do Jacaré, viva Barroso! Obrigado, Valeu! viu? Um abraço e até o próximo Pode Falar.